Muito boa noite, pessoal. A sexta-feira chegou para todos nós, trabalhadores que passamos a semana naquela correria, nos desafios do dia a dia. Chegou, pessoal, chegou sexta-feira, a gente está aqui com você, que está chegando em casa agora, que está no trânsito, indo para casa, que está saindo do trabalho, doido para descansar, esperar esse final de semana. Você que vai trabalhar amanhã no sábado, boa sorte, estaremos aqui com você. E vamos finalizar o dia hoje, finalizar a semana muito bem informados aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Hoje tem de tudo, viu, pessoal? Tem um novo contrato do governo do estado que traz maiores prevenções, atos de segurança nas rodovias da capital. Temos também a previsão do tempo para esse final de semana, atualizações do caso Orelha, que vocês têm acompanhado aqui com a gente. E, claro, a Festa do Divino de São José. Tiago Pires vem direto de lá. Eu sei que essa preparação de fé, de comunidade já começou por aí e muito bem servidos, né, Tiago? Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite para você. Boa noite para toda Santa Catarina. É daqui hoje que a gente divide esse estúdio, divide a informação. Estou em São José, centro histórico, e você bem disse, né? A cidade está toda enfeitada, está linda, com as tradicionais bandeiras vermelhas, com a pomba, né? Significando aí o Divino Espírito Santo. E nós estamos aqui, de fato, viu? Olha o portal aqui, ó. SCC-SBT presente aqui no Centro Histórico de São José. O Silvinho também está ali, ó, Oliveira. Mostra o Silvinho para eles aí. O Silvinho também está presente para dar as boas-vindas para quem vai chegar por aqui. Eu digo que vai chegar porque a festa, oficialmente, a programação, ela já começou de fato, tá? Mas a grande programação com os eventos é a partir de amanhã até segunda-feira. Hoje tem o retorno das bandeiras e também a Divina Sopa, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas também daqui a pouquinho eu vou conversar com o casal festeiro, vou conversar também, Júlia, você que nos assiste, com o padre aqui da paróquia, aqui da catedral, e com o organizador Moacir, que está nos esperando já lá em cima, ó. A turma tá lá, Oliveira, mostra lá, ó. Estão lá na frente da igreja, porque daqui a pouquinho, às 7 horas, tem a tradicional missa também de abertura. Então, Júlia, hoje é daqui que a gente vai falar. Já tem as banquinhas aqui com presentes, acessórios, muita comida, viu? Tem crepe, tem cocada, coisa boa, é coisa que a gente já conhece, que tradicional já tem, né, nas festas do Divino. São 174 anos de festa. Você imagina, mais de 170 anos de muita cultura, de muita história, de muita oração, de muita espiritualidade. E a gente vai contar tudo para você hoje, aqui dividindo tela contigo aí, Júlia. Daqui a pouquinho eu retorno ali, ó, da frente da igreja, onde a gente vai conversar com os organizadores, os responsáveis pela Festa do Divino de São José. É daqui a pouquinho, Júlia. Coisa linda, Tiago. Enquanto isso, a gente vai girar o estado por aqui e já começo trazendo as comemorações dos 100 anos da Ponte Hercílio Luz, que vão mudar a rotina do trânsito na região continental de Florianópolis nesse final de semana. Além dos bloqueios na beira-mar continental e do fechamento da Ponte Hercílio Luz para veículos, a Prefeitura também vai colocar em operação uma linha especial de ônibus para levar o público ao evento. Murilo Mestriner está chegando com a gente agora ao vivo. Murilo, que bom te ter aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Me conta os detalhes dessas mudanças no trânsito para o pessoal do final de semana. Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Thiago. Boa noite para quem está acompanhando Tá Na Hora. É isso, esse final de semana tem mais programação em comemoração ao aniversário dessa velha senhora que está aqui atrás de mim, da Ponte Hercílio Luz. E a Prefeitura e a Guarda Municipal prepararam, é claro, o esquema especial de mobilidade para as festas do centenário da Ponte Hercílio Luz. A orientação mais importante é que o público evite vir de carro para a região continental nesse fim de semana. A principal alteração é o bloqueio total da Avenida Beira-Mar Continental neste sábado e domingo, entre 1 e 11 da noite, para a realização dos shows da cantora britânica Joss Stone e do padre Fábio de Mello. Show da Joss Stone amanhã, sábado, e o show do padre Fábio de Mello no domingo. O acesso à avenida vai ser fechado a partir da rua 14 de julho, com desvio para Ivo Silveira. Também vão ter bloqueios nos acessos pela Fulvio Adult e pela Santos Saraiva. Para tentar reduzir o número de veículos particulares na região, a Prefeitura vai disponibilizar uma linha especial de ônibus para o show da Joss Stone neste sábado. A linha 107 direto, Festa dos 100 anos, vai sair do Ticem na plataforma B entre 4 da tarde e 9 da noite, com viagens a cada 15 minutos. A tarifa é a normal do transporte coletivo. Os ônibus vão utilizar um corredor exclusivo pela Ponte Colombo Salles até a Beira-Mar Continental, o que deve garantir um deslocamento rápido
com um tempo estimado cerca de 4 minutos de deslocamento até o ponto do show. Outra mudança importante é que a Ponte Hercílio Luz já está fechada para veículos desde quinta-feira à noite, para os preparativos do show de fogos e luzes, que ocorre logo após a cantora Joss Stone sair do palco. Mas a travessia segue liberada para pedestres e ciclistas. A recomendação da Guarda Municipal é que os motoristas planejem os deslocamentos com antecedência e evitem, é claro, a região nos horários de maior movimento. Olha, a gente estava em deslocamento aqui, a gente estava tentando chegar até o palco ali onde vai ser o show, mas a gente decidiu parar antes para não correr o risco de não conseguir entrar aqui para o Tá Na Hora. Então, se hoje já está movimentado, que é sexta-feira, amanhã, imagina amanhã, que é o dia do show e tem expectativa de público de cerca de 100 mil pessoas aqui na capital. Então, recado importante para todo mundo se preparar e poder, é claro, aproveitar o show sem nenhum atraso. Volto contigo no estúdio, Júlia. Obrigada, Murilo, pelas informações. É isso, o pessoal agora está com esse alerta dado por você, todos os detalhes com as alterações do trânsito. Então agora é se preparar, ter paciência na hora de planejar o seu final de sábado, domingo, curtindo todas as comemorações da nossa Ponte Hercílio Luz. Claro, com responsabilidade, né, Murilo? Com muita educação no trânsito, é isso que a gente pede para todo mundo. Daqui a pouquinho, Murilo, eu te chamo de novo aqui no Tá Na Hora, viu? Muito obrigada. Pessoal, uma operação integrada das forças de segurança foi realizada na região do aeroporto de Florianópolis para combater irregularidades no estacionamento usado por motoristas de aplicativo. A ação reuniu a Polícia Militar em Santa Catarina, Polícia Civil, Polícia Federal e Anvisa, com apoio de cães farejadores e monitoramento por drone. Mais de 70 veículos foram abordados durante a fiscalização, que teve como foco coibir o transporte clandestino de passageiros, além de apurar denúncias de venda irregular de alimentos, jogos de azar e possível tráfico de drogas. Durante a operação, usuários foram flagrados com maconha e os procedimentos legais foram adotados. Essa questão, sobretudo com os motoristas de aplicativo, já aparece há muito tempo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, uma operação necessária, porque de denúncia, de reclamação, a gente está cheio, viu? A comunidade sempre vem conversar com a gente sobre essa dinâmica no aeroporto de Florianópolis, então ação mais do que necessária. Vamos seguir, pessoal? Atenção, pais e responsáveis de Blumenau. Começa na próxima segunda-feira uma força-tarefa para vacinar as crianças contra a gripe, direto nas escolas e centros de educação infantil da rede municipal. Ao vivo com a gente, a repórter Nathiele Oliveira vai trazer mais informações. Nath, acho que a primeira pergunta é: como é que vai funcionar esse calendário para o pessoal? É contigo. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente isso. Esse mutirão para vacinação contra a gripe, ele tem o objetivo de proteger as crianças, mas também para facilitar a vida dos pais. A ideia é justamente também antecipar esse período do inverno para aumentar a cobertura vacinal antes que a gripe ela chegue, principalmente nas crianças que são geralmente mais sensíveis. Então, o foco desse mutirão é para as crianças a partir dos 6 meses até os 5 anos de idade. E aí, como ele vai acontecer? As equipes da Secretaria de Saúde vão ir, então, até as escolas e os centros de educação infantil, os CIs aqui da rede municipal, da rede pública, e aí elas vão vacinar tanto no período da chegada dos alunos, quanto também da saída, justamente para não atrapalhar a vida dos pais. Então, os pais não vão precisar faltar ao trabalho ou mudar a rotina, porque, claro, né, eles já levam, então, os filhos ao colégio, à instituição de ensino, e aí já aproveitam para fazer essa vacinação. A gente fala então de 2 regras básicas para que essa ação aconteça. Primeiro, que o pai, a mãe ou o responsável, ele precisa estar presente e também levar uma caderneta de vacinação. Então, como cada escola tem um tamanho, uma rotina, aí isso vai ser avisado o dia certinho de quando que vai acontecer essa vacinação, né? Porque vai depender de cada bairro, né? Vai mudar de cada bairro para o outro. Aí é a direção do colégio que vai orientar os pais para saber o dia certinho. A mobilização, ela acontece já a partir dessa segunda-feira e vai até o dia 29 de maio. Então, qual que é o recado para os pais? Para ficar atento na agenda, hoje em dia é um pouco mais atual, então tem grupo de WhatsApp, ficar atento que é a própria escola, a direção do colégio que vai avisar qual vai ser o dia dessa vacinação, que as equipes vão estar ali disponíveis. Então, é uma chance de vacinar o seu filho de forma mais fácil e sem necessariamente precisar ir até o posto de saúde, já que isso vai acontecer diretamente na escola e no CI. Então, fica aqui o convite e também a gente pede para que os pais participem dessa ação e vacinem os seus filhos. Júlia.
Obrigada, Nath, pelas informações. É isso, fica o pedido para você aí de casa, para as famílias responsáveis, se atentarem às datas e, claro, ter a oportunidade de vacinar suas crianças. E a gente segue falando de saúde, viu, pessoal? Nesse dia 17 de maio, Dia Mundial da Hipertensão, o alerta é para uma doença silenciosa, mas que segue avançando em Santa Catarina e em todo o Brasil. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para infarto, AVC, insuficiência renal e outras doenças cardiovasculares. Em Santa Catarina, o número de atendimentos relacionados à hipertensão mais que quadriplicou nos últimos anos. Os registros passaram de 851 mil em 2019 para mais de 3 milhões e 600 mil em 2023. Atualmente, 1 em cada 5 pessoas cadastradas na atenção primária à saúde do estado tem diagnóstico de pressão alta. O aumento dos casos preocupa especialistas, principalmente entre pessoas acima dos 60 anos. Isso porque muitos pacientes só descobrem a doença após complicações graves, como infarto ou AVC. Uma nova diretriz brasileira de hipertensão também chamou a atenção para o diagnóstico precoce. Níveis de pressão acima de 12/8 já passam a ser observados com mais cuidado, por indicarem maior risco cardiovascular. Entre os principais fatores, você vê na tela agora, fatores de risco estão a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e o estresse. E a recomendação do Ministério da Saúde é de que todos os adultos meçam as suas pressões pelo menos uma vez ao ano, mesmo sem sintomas. Preparamos também um telão com dicas de prevenção para você ir de casa. Olha só, a gente tem aqui a prevenção e, claro, os cuidados que os médicos trazem para os seus pacientes. Então, reduzir o consumo de sal e ultraprocessados, praticar atividade física regularmente, manter o peso sob controle, evitar cigarro e álcool em excesso, fazer aferição da pressão pelo menos uma vez ao ano e manter acompanhamento médico regular. Fica claro esse pedido para você aí de casa, o pedido para cuidar da sua saúde, daqueles que você ama, da sua família. Traga informação para dentro de casa, porque isso pode salvar muitas vidas. 1 em cada 5 catarinenses tem pressão alta, mas a gente pode se ajudar com informação e cuidado, você aí de casa. Tiago Pires, direto do Centro Histórico de São José, conta mais como é que está a movimentação por aí. É isso, Júlia. Agora 6h42, estamos, como você disse, aqui no Centro Histórico, mais precisamente aqui na Igreja Matriz, porque a gente precisa falar dessa festa que já está movimentando a cidade há muito tempo já, tá? Tá tudo muito bonito, muito bem organizado, muitas feirinhas aqui com os estandes já prontos, porque a festa já começou. Eu tô aqui bem na frente da igreja, comigo aqui os responsáveis por estar fazendo isso tudo acontecer. Padre Roberto, obrigado por nos receber. Estamos ao vivo aí para toda Santa Catarina, 174 edições dessa festa. Qual a importância disso tudo para a comunidade de São José e para o estado, né? É um momento muito importante, primeiramente, a gente perceber e ver o povo, sentir o povo, a fé do povo. Esses 174 anos de caminhada, a expressão fé e tradição caminhando junto. Então, assim, é bonito ver isso expressando o povo, expressando a sua fé, e desde quando nós iniciávamos ali as nossas novenas em preparação para este grande dia. E assim está a comunidade unida, fervorosa e contente por aproximar mais essa edição da nossa festa em honra ao Divino Espírito Santo. Que coisa linda. Tá aí a palavra do Padre Roberto com a gente. Aqui do meu lado também o Moacir, já conhecido, né? Muito conhecido já do SCC-SBT. Moacir, coordenador aqui do evento, que está sendo preparado para essa edição. Conta tudo para a gente aí. Muitas coisas estão sendo preparadas e já vêm sendo preparadas ali nos últimos 3 meses. Mas, como disse o padre, juntando aí a tradição e a fé, mas também uma rica gastronomia, uma série de shows. Nós vamos ter carne de sol, nós vamos ter grupo gauchesco, nós vamos ter galinha recheada, o restaurante de peixe, batata frita, cachorro-quente, todas as características da gastronomia que envolve o povo açoriano, que traz, então, acima de tudo, o abraço da comunidade. Começa hoje à noite é a Divina Sopa, não é a festa oficial, mas todos que vierem a São José hoje vão receber, por gratidão dos festeiros, um buffet de sopa gratuitamente servido, porque os dons do Espírito Santo são gratuitos. No sábado à noite, após as 19 horas, nós vamos vai ter a Santa Missa, e aí o cortejo desfila pelas ruas da cidade. Depois do cortejo, então, os festejos estão abertos. Domingo, a missa é às 9 horas,
tem depois o cortejo que passa, depois tem uma vasta gastronomia, um almoço comunitário que toda a família pode vir, tem espaço, está tudo preparado e coberto. Começa um show de prêmios a tarde toda e vai até a noite, enquanto o povo estiver ali. E na segunda, nós começamos às 2h com Santa Missa, logo depois um café com guloseimas e uma tarde de prêmios, e à noite a festa, então, avança com toda essa variedade. Bom, tá certo. Bom, a programação você confere também no nosso portal SCC10 e também a gente tem para colocar na tela para você que está nos assistindo. O Dário é o festeiro, ele junto com a família são os festeiros desta edição. E aí, Dário, como é que está sendo a emoção nesse momento? Está começando, né? Tudo preparado? Tudo preparado, com muito carinho, muita alegria. A gente fez várias novenas junto com a comunidade. A comunidade de São José foi especial e nos recebeu assim de coração. Então a gente está fazendo de tudo para que essa festa seja linda, né? Do jeito que São José merece. A família, então, está junto, reunida e preparou algo muito bom, é isso? Sim, é eu e meus 3 filhos. Que coisa linda. E hoje tem sopa. Hoje tem sopa e tem surpresa a festa toda. Tem surpresa a festa toda. Palavras aqui do festeiro. Padre, rapidamente um convite especial aí. Então você que está em casa, venha participar conosco deste nosso momento todo especial. Venha rezar, venha degustar dessa nossa guloseima que está toda bem preparada com muito amor e com muito carinho. Venha participar conosco. Tá certo, feito o convite, muito amor, muito carinho, isso a gente percebe aqui quando a gente está passando, né? É muito amor e muito carinho mesmo, porque tudo que é feito com muito amor, por isso que é diferente. Vamos continuar com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina? Tá chegando agora aí o Giro de Notícias. Um caminhão carregado com 6 toneladas de carne tombou e atingiu 2 carros na BR-101 em São José, na Grande Florianópolis, na manhã desta sexta-feira. O acidente interditou faixas da rodovia e provocou cerca de 6 quilômetros de fila. Segundo a PRF, o motorista relatou que passou mal. 2 pessoas ficaram feridas sem gravidade. A pista já foi liberada. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um carro cair de uma ponte de 7 metros dentro de um rio em Criciúma, no sul do estado. O acidente aconteceu durante a madrugada. Uma das vítimas, de 19 anos, foi reanimada pelos socorristas e levada ao hospital. O outro ocupante foi encontrado sem vida dentro do veículo. A Polícia Militar identificou um comércio irregular de materiais recicláveis em uma área de preservação ambiental nas Dunas dos Ingleses, no norte da ilha, em Florianópolis. Segundo a PM, o local funcionava de forma ilegal e poderia favorecer crimes como furtos e receptação. A estrutura foi demolida e a área passou por limpeza. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 120 quilos de maconha após uma perseguição na BR-101 em Joinville. O motorista tentou fugir da abordagem, bateu em uma viatura e acabou caindo em uma vala às margens da rodovia. Segundo a PRF, a droga tinha como destino Florianópolis. O suspeito era foragido da justiça por integrar uma organização criminosa. Tá aí, são os destaques das ocorrências que aconteceram, a gente traz aqui no Giro de Notícias. Agora uma novidade para você, viu? Toda sexta-feira agora a gente vai ter o Giro do Esporte. É tudo sobre esporte e claro que não poderia ser diferente, até porque nós estamos no clima da Copa e tudo mais. Então, sempre um assunto muito importante, muito legal, muito interessante para você do esporte. E claro, quem é que vai trazer? É ela, né? Angélica Varaschini. Então, tá começando agora o Giro do Esporte. Tudo bem? Sexta-feira e é hora da gente falar de esportes por aqui. Afinal de contas, final de semana é de muito futebol. Mas antes disso, trazer para vocês sobre a Chapecoense. É o nosso catarinense que passou de fase pela Copa do Brasil. Venceu o Botafogo e está nas 8ª de final, jogo que movimentou a Arena Condá nesta quinta-feira. O Barra também entrou em campo pela Copa do Brasil, mas infelizmente não conseguiu vencer o Corinthians e foi eliminado. Mas, parabéns para o Barra, primeira Copa do Brasil e foi muito bem, vem mostrando por que ele é conhecido aí, né, nas redes, que a gente fala que o Barra tá danado mesmo. E como eu disse, final de semana também tem muito futebol, a gente tem nossos representantes pela Série A, Chapecoense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem o Criciúma e o Avaí que entram em campo pela Série B, pela Série C a gente tem o Figueirense, o Barra e também o Bruscão e, claro, aos nossos times na Série D do Campeonato Brasileiro. Muito futebol
por aí. Inclusive, gente, no sábado também, vocês vão ver aí nos ares, né? O Rafa Bride, que vai tentar bater o recorde no Highline. Ele vai atravessar, fazer o trajeto ilha-continente para comemorar os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. Olha só, então, você vai olhar lá, ó, vai estar o Rafa, sábado de manhã, passando pelo céu. E pra gente finalizar, quero deixar o convite para todos vocês, segunda-feira, inclusive com todas as informações aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, é a convocação de Carlo Ancelotti. A gente vai conhecer os 26 jogadores que estarão na Copa do Mundo. Inclusive, Carlo Ancelotti, ó, que renovou seu contrato e vai ser o treinador da seleção brasileira até 2030. Muita informação, muita coisa boa. Estou esperando vocês na segunda-feira, a partir do 12h05, no nosso SCC Esporte. Um grande beijo para todos vocês e um ótimo final de semana. É isso, é toda a expectativa. E será que o Neymar vai ou não vai para a Copa? Segunda-feira, a Angélica te conta e a gente conta, é claro, no Tá Na Hora Santa Catarina. Júlia, estou falando aqui direto de São José, Festa do Divino, Centro Histórico. Daqui a pouquinho eu retorno para mostrar a sopa, a Divina Sopa. Júlia Matos. Já estou com a minha barriga roncando, Thiago Pires, esperando esse momento, ainda mais nesse friozinho, né, Thiago? Que dia bom para tomar uma sopa, ainda mais com essa fé, com a comunidade reunida. Agora, 18 horas e 51 minutos, a operação policial realizada na cidade de Porto Belo resultou na apreensão de drogas e 2 prisões. A operação tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na investigação de um homicídio ocorrido no município. O crime teria acontecido em fevereiro, que começou com uma agressão por possível vingança familiar. Na época, a vítima foi conduzida ao hospital, mas não resistiu. As investigações seguiram e ontem os policiais e a Guarda Municipal cumpriram os mandados, prendendo 2 investigados. Com eles foi apreendida uma quantidade de maconha, balanças de precisão, aparelhos celulares, dinheiro e materiais utilizados para embalo e fracionamento de entorpecentes. Os presos foram conduzidos à delegacia e depois ao presídio, onde permanecem à disposição da Justiça. Agora, mais uma etapa da Operação Mão Amiga. Ela foi realizada na manhã desta sexta-feira em Chapecó. Esta é aquela antiga ação de internamento involuntário que acontece com frequência no município, viu? O repórter Felipe Bastos está chegando com mais detalhes para vocês aí de casa. A operação começou por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira e abrangeu várias regiões aqui da cidade de Chapecó, como o bairro Líder, nas proximidades dos motéis, Passo dos Fortes, na Rua Inglaterra, e também o bairro São Pedro, na Rua Barão do Rio Branco. Ao todo, 33 pessoas foram abordadas pelas equipes. Segundo a Guarda Municipal, 2 pessoas foram encaminhadas para internação involuntária e outras 28 aceitaram acolhimento voluntário e atendimento especializado. Participaram da ação equipes da Guarda Municipal, do programa Mão Amiga e do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. De acordo com os responsáveis pela operação, as abordagens sociais são realizadas diariamente em Chapecó, com encaminhamentos contínuos para acolhimento, tratamento e acompanhamento de dependentes químicos em situação de rua. O programa Mão Amiga foi criado no ano de 2022 e, desde então, 715 pessoas já foram atendidas. Destas, 362 estão recuperadas. Outras 99 estão acolhidas ou estão passando pelo tratamento. Felipe Bastos com as informações. Vamos continuar, pessoal, falando sobre as mudanças de trânsito desse final de semana, porque não vai faltar mudanças nesse final de semana aqui em Florianópolis, viu? Uma corrida de rua, inclusive, promovida pela UDESC, vai alterar o trânsito nesse domingão pela manhã. A prova acontece na região do Itacurubi e Santa Mônica, com largada no campus da universidade, e vai provocar bloqueios e desvios em vias importantes do entorno. Entre os pontos com alteração estão a Avenida Madre Bevenuta, a Rua Pascoal Simone, em frente ao UDESC, além de ruas internas dos bairros Santa Mônica e Itacurubi, que terão esses trechos parcialmente interditados para a passagem dos corredores. A orientação é que motoristas evitem a região nas primeiras horas do dia, busquem rotas alternativas e redobrem a atenção à sinalização e às equipes de trânsito que vão atuar no local. Você aí de casa, claro,
pense em rotas alternativas e também leve a paciência junto, viu? Porque é necessário nessa hora. E olha só, para os motoristas e moradores de Florianópolis, temos mais uma mudança. A Celesc realiza nesse domingo uma nova etapa de modernização da rede elétrica, isso no centro de Florianópolis. A ação acontece pela manhã com uma força-tarefa de mais de 50 profissionais e vários caminhões. O trabalho inclui a substituição de postes, cabos e transformadores antigos por estruturas mais modernas e resistentes, com o objetivo, claro, de aumentar a segurança e reduzir o risco de quedas de energia. Durante os trabalhos, haverá interferências no trânsito, principalmente na Avenida Hercílio Luz e em trechos das ruas Vitor Meireles, General Bittencourt e Tiradentes. A orientação é que os motoristas, como sempre, redobrem essa atenção, busquem rotas alternativas. As equipes também dependem das condições do tempo, já que o serviço envolve rede de alta tensão e trabalho em altura. Em caso de chuva forte, a operação pode ser adiada e a Celesc reforça para você aí de casa que os transtornos são temporários e que o investimento deve garantir uma energia mais estável para a população, sobretudo nessa região. Tiago Pires, volta daí. Pois então, Júlia, para quem está sintonizando agora no SCC SBT, nós falamos ao vivo direto aqui bem em frente à Igreja Matriz de São José, porque está acontecendo a festa do Divino, mas o assunto a gente segue falando da questão de trânsito, né? Porque principalmente para você que utiliza muito a Serra do Rio do Rastro, esse final de semana ela vai ter interdição total, viu? No sábado e no domingo, SC 390, e tanto para quem vai descer como para quem vai subir também. Mas quem traz todos os detalhes lá da Serra é a Shayna Marcon, olha só. A orientação da Polícia Militar Rodoviária é que os motoristas redobrem a atenção e programem a viagem com antecedência, porque no sábado e no domingo, a SC 390 na Serra do Rio do Rastro vai estar fechada totalmente para o trânsito de veículos, para a realização de um evento esportivo, que é a Rio do Rastro Marathon, uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo de Santa Catarina. No sábado, no dia 16 de maio, a Serra do Rio do Rastro fica interditada das 6 da manhã até o meio-dia. Já no domingo, dia 17, o fechamento será às 6 da manhã, das 6 da manhã até a 1 da tarde. Em 3 pontos principais, em Lauro Miller, no quilômetro 416 da rodovia, no acesso ao Mirante 12, em Bom Jardim da Serra, no acesso ao Parque Eólico e também no topo da serra, em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária, no Mirante da Serra. Durante os horários de bloqueio, então, nenhum veículo vai poder passar na Serra do Rio do Rastro. A recomendação, então, é que os motoristas peguem rotas alternativas, como a Serra do Corvo Branco ou, então, a BR-282, através do município de Urubici, para poder chegar à Serra. Então, a Polícia Militar Rodoviária enviou um vídeo para a gente falando mais sobre o bloqueio na rodovia durante os 2 dias. Vamos ver. Nos dias 16 e 17 de maio, ocorrerá o evento Rio do Rastro Marathon. Por este motivo, a Serra do Rio do Rastro será fechada. No dia 16, sábado, o fechamento ocorrerá das 6 horas da manhã ao meio-dia e no domingo, das 6 horas da manhã a 1 hora da tarde. Os pontos de fechamento serão em frente ao posto 21 da Polícia Militar Rodoviária, localizada ao lado do Mirante, bem como neste local, localizado logo abaixo da serra, tendo como ponto de referência o Mirante 12. Então, os motoristas precisam ficar atentos durante 2 dias, no sábado e também no domingo de manhã. A SC 390 na Serra do Rio do Rastro vai estar bloqueada totalmente para o tráfego de veículos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shayna, por todos os detalhes que você trouxe, importante. É interdição total, viu? Não é parcial. Então, atente-se aos horários. Agora a gente vai falar de saúde, porque a UTI do Hospital Materno Infantil Santa Catarina voltou a ser reaberta. A interdição tinha acontecido depois da identificação da bactéria KPC, que afeta pacientes com baixa imunidade. A Manuela Justino tem os detalhes para a gente e traz agora aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Olha só. A situação já está controlada no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. A UTI neonatal tinha sido fechada, bloqueada por conta da identificação da bactéria KPC, que é super resistente a antibióticos e a vários remédios, ou seja, ela corta o efeito dos remédios. Por isso que eles não estavam mais internando ninguém na UTI para fazer realmente um trabalho de desinfecção, um trabalho de limpeza e orientação do pessoal também. A gente trouxe essa informação nesta semana e ontem, então, fomos informados que a situação já está
controlada, ou seja, na UTI neonatal agora eles vão poder internar novos pacientes. O Hospital Materno Infantil Santa Catarina é o principal hospital de atendimento infantil aqui da região, atende região carbonífera e também toda a região sul do estado, é o hospital de referência. E nos últimos dias, então, uma equipe multiprofissional estava trabalhando na limpeza, desinfecção e também com os pacientes que estavam internados, ou seja, quem estava internado continuou internado, o que não podia realmente era novos pacientes vindos de fora, ou, por exemplo, se nascesse alguma criança que precisasse ir para a UTI neonatal, ela iria para outra unidade, outro hospital, por conta dessa situação. Mas, felizmente, então, uma boa notícia, essa situação já foi controlada e a partir de agora os atendimentos seguem normalmente. Eu volto com vocês. Obrigado, Manu, pelos detalhes que você trouxe pra gente. Boa notícia aí, né? Tá começando nesse momento, agora quando são 7 horas em ponto, a missa do retorno das bandeiras da Festa do Divino de São José. É claro que a gente vai seguir daqui, Júlia, acompanhando, trazendo mais detalhes. Daqui a pouquinho vamos mostrar a Divina Sopa para você. A gente segue daqui e claro que você segue daí, do estúdio. Tá na hora, continua. Fé e tradição, Thiago Pires. Vocês viram que o Thiago tá num ventinho lá, né? Então ele deve estar esperando essa sopa. A gente também tá. 19 horas, a Justiça de Santa Catarina decidiu pelo arquivamento do caso que investigava a morte do cão Orelha. A decisão atende ao pedido do Ministério Público do Estado, que concluiu que os adolescentes investigados não estiveram com o animal no momento da suposta agressão e que o cão sofria de uma doença grave persistente. O caso teve grande repercussão nas redes sociais e gerou comoção no início do ano. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é o nosso repórter Murilo Maestrini. Mestriner, Murilo, perdão. Volto contigo agora, trazendo mais informações desse caso, o caso do cão Orelha, que teve repercussão nacional. A gente tem agora o arquivamento desse caso, o que já era previsto. Acredito que todos vocês aí de casa que têm acompanhado essas várias incongruências, né, do que aconteceu desde o início desse ato. A gente tem agora o arquivamento. Por favor, é com você. Júlia, o Ministério Público apresentou um documento com 170 páginas pedindo justamente o arquivamento do caso e a Justiça acatou essa decisão. A investigação analisou novamente quase 2.000 arquivos digitais, entre vídeos, fotos e dados de celulares apreendidos, além de novos depoimentos de testemunhas e dos adolescentes envolvidos. Segundo o Ministério Público, a análise detalhada das câmeras de monitoramento identificou um descompasso de cerca de 30 minutos entre os horários dos sistemas de imagens utilizados na investigação inicial. Com essa correção na linha do tempo, o Ministério Público afirma que o adolescente investigado e o cão Orelha não estiveram juntos na praia no horário da suposta agressão. O documento aponta que o animal estava a cerca de 600 metros de distância quando o jovem passou pela região do deck. Outro ponto central da investigação é o laudo pericial da Polícia Científica. A exumação do corpo do cão não identificou fraturas, cortes ou lesões compatíveis com a agressão. O laudo apontou que o animal sofria de uma infecção óssea grave e crônica na região da face, possivelmente relacionada a doenças periodontais avançadas. O Ministério Público também destacou que a versão da agressão se espalhou principalmente por relatos indiretos e publicações em redes sociais, sem registros visuais ou testemunhas diretas que comprovassem os maus tratos. Em nota, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que apenas acolheu o pedido de arquivamento, feito pelo Ministério Público, destacando que, pelo sistema acusatório previsto na Constituição, o Judiciário não pode dar seguimento a uma investigação criminal por conta própria quando o Ministério Público entende que não há elementos para continuar o caso. Então é isso, essa foi a decisão aí do Tribunal de Justiça. Volto contigo no estúdio, Júlia. Murilo Mestriner com as informações. Murilo, eu não vou te liberar ainda, porque eu estou vendo que atrás de você tem bastante movimento no trânsito. Em que ponto da capital você está, Murilo? Fala um pouquinho para mim como é que está por aí. E deve estar com aquele friozinho, né? Eu vi que tem bastante vento em São José. Como é que está aqui na capital? Bom, Júlia, então a gente está aqui na saída da Beira-Mar de Florianópolis, indo para a saída da ilha. Então a gente, como eu falei antes, na outra entrada, a gente saiu da televisão que fica na região central da cidade e para vir até aqui a gente demorou mais ou menos uns 40 minutos. Ou seja, quem está saindo de Florianópolis
está pegando um trânsito bem intenso. Já é comum, infelizmente, já é uma realidade do morador da capital, de quem trabalha aqui na capital, sabe que na sexta-feira à noite, final da tarde, tem esse movimento intenso. Então, esse trânsito que a gente está vendo é o trânsito de saída da ilha de Florianópolis em direção ao continente, e aí tanto em direção ao norte quanto ao sul do estado. Perfeito, Murilo. Bem próximo ali do Clube de Remo, a gente está vendo já a movimentação por ali. Obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente chama de novo, viu? Pessoal, ainda sobre o caso do cão orelha, a gente vai conversar agora com o nosso comentarista político, o Piara Boschi, aqui no estúdio. O Piara, muito boa noite. Que grande repercussão esse caso, né, o Piara? Que bagunça. Boa noite, Júlia. Boa noite todo mundo em casa. Acho que a palavra é essa, né? Que grande bagunça que a gente viveu nessa história toda. Um caso que ganhou as redes sociais, gerou muita indignação, muita gente acreditando que haveria um encobertamento dos crimes que foram feitos, e a investigação do Ministério Público foi muito bem feita, foi muito precisa e deixou claro que houve uma tentativa de surfar mediaticamente em cima de uma suposta agressão e de uma comoção que isso gerou. Não termina por aqui, o uso político vai continuar, especialmente porque o governo de Jorginho Melo, que comanda a Polícia Civil, vai ser acusado de ter errado na condição desse processo. O pré-candidato a governador João Rodrigues já foi às redes sociais, no dia que o Ministério Público pediu o arquivamento, ele foi às redes sociais para criticar a forma como foi conduzido esse caso. E na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Mário Mota está recolhendo assinaturas para uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar como foi a investigação em relação ao cão-orelha. A gente lamenta muito que questões sérias, a causa animal como um todo, muitas vezes foi usada politicamente por um lado, por outro, e muita gente ainda vai continuar tentando manter o Orelha como uma bandeira política. Deixem o Orelha descansar. O Piara, muito obrigada pela participação no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu acho que esse alerta, até para as pessoas que estão nos assistindo, se informando, se alertando para esse período pré-campanha, né, para o que a gente vai iniciar agora, tentar ter ciência de separar o que é jogo político ou não nesse sentido, né? Exatamente, esse é o alerta. Obrigada pela participação e bom final de semana para você. Bom final de semana para nós todos. E amanhã tem comemoração dos 100 anos da ponte, né? Estaremos lá. Estaremos lá. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você aí de casa vai ver mais atualizações sobre o El Ninho no nosso estado, Festa do Pinhão em Lages e mais sobre a Festa do Divino em São José com Thiago Pires. A gente volta já já, é rapidinho. Fica aí. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela audiência, pela sua companhia. Você que gostou de alguma reportagem, algum ao vivo, alguma edição do nosso Tá Na Hora, o nosso YouTube SCC-SBT está disponível para você rever todos os nossos conteúdos, desde o SCC Meio-Dia, o A Tarde é Nossa e, claro, o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. E vou chamar vocês também a acompanharem as nossas rádios, Rádio Clube, Rádio Massa, Rádio Nevasca, uma das rádios mais novas associadas agora ao SCC-SBT, 104.1. Um abraço a todos da Rádio Nevasca que também estão aqui com a gente no SCC-SBT. Vamos girar o estado, pessoal? No litoral norte, aqui de Santa Catarina, uma das cidades que mais sofre com os eventos climáticos, Camboriú, se antecipou e já decretou a situação de emergência preventiva por conta do fenômeno climático El Ninho. A partir desse decreto, o que muda na cidade, você de casa deve estar se perguntando. A resposta agora é com a nossa repórter Cristiane Pinheiro. Isso, a assinatura aconteceu ontem com esse decreto. A Prefeitura de Camboriú, por meio da Defesa Civil, já consegue fazer aí as ações preventivas para minimizar os impactos na cidade, com a previsão da chegada do fenômeno El Ninho, de acordo com as previsões, a partir do segundo semestre, que podem aí provocar grandes impactos aqui na nossa região, na região sul. Com o decreto, a Prefeitura já passa a autorizar a mobilização de pessoal, maquinários, equipamentos, veículos e serviços necessários para atender situações emergenciais. Além, claro, de manter todos os órgãos municipais atuando de forma integrada e coordenada junto à Defesa Civil. Entre as medidas que já estão previstas, intervenções preventivas
Em áreas de risco, aqueles bairros mais suscetíveis a essas enchentes, alagamentos, limpezas de rios, drenagens e outras ações consideradas essenciais para a proteção da população e, claro, redução dos danos causados pelos eventos climáticos. O objetivo, claro, com o decreto é antecipar as ações e garantir mais segurança à população. O decreto permite que o município tenha mais agilidade nas ações preventivas e emergenciais, com foco sempre na redução dos impactos para a população. O decreto, inclusive, já entrou em vigor e prevê que as despesas decorrentes às ações emergenciais sejam todas custeadas pelas dotações orçamentárias do município de Camboriú. Volto com você. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora, o nosso SCC Meio-Dia, o de hoje, promoveu um debate sobre a chegada do El Niño no sul do país. A meteorologista da IPAGRE, Gilsânia Cruz, comentou sobre a formação do fenômeno na primavera deste ano. Vamos ouvir. Que o NOAA, né, talvez o maior exemplo que a gente tem, né, desse acompanhamento do planeta, dessas mudanças climáticas e as interferências que nós temos aqui no hemisfério sul, né, Gilsânia? Sim, ainda ontem nós tivemos uma atualização, né, da NOAA em relação a essa condição do El Niño para o segundo semestre, colocando quase 100% de formação do fenômeno, né, a partir do mês de junho e com a intensidade forte a muito forte entre a primavera e o próximo verão. Os maiores impactos dele, né, em termos de aumento de chuvas, porque ele tem um impacto no mundo, no globo todo. Né? Com a mudança do padrão de ventos, a gente acaba tendo impacto no globo inteiro. Mas no sul do Brasil, que é a nossa região de importância, né, a gente tem um aumento das chuvas no primeiro ano que ele se forma durante a primavera. Então, por isso, a gente vem batendo muito nessa tecla de que a gente tem que ter uma atenção bastante significativa para essa próxima primavera. Normalmente é o sul do Brasil inteiro que tem esse aumento de chuvas, mas a gente sabe que o sul do Brasil ele também, em termos de região, é muito grande, né? Então, normalmente ocorre as chuvas mais significativas no Rio Grande do Sul no mês ali de setembro e outubro, novembro, a maior preocupação, por exemplo, para o estado de Santa Catarina, né? O professor e doutor da UFSC, especialista em clima, Reinaldo Haas, destaca o que pode ser feito. Olha aí. E agora do William Veloso. Olá, bom dia, sou o William, de Araranguá. A minha pergunta é, Araranguá tem risco de chuvas e ventos? Eu acho isso muito importante. O El Niño, ele tem a ver com bacias grandes. Então, ver uma cidade como Balneário de Camboriú decretar emergência, né? Não tem sentido, porque Balneário de Camboriú é uma bacia muito pequena, o Rio Nós trouxemos de Camboriú agora, né? Exatamente, que a gente viu isso aí. Não tem sentido, Florianópolis não tem sentido, porque o que acontece são chuvas duradouras e é o tempo para essa chuva acontecer e ela sair no oceano que importa. Então, qualquer bacia que tenha um tempo dessa água menor do que 24 horas, aí a gente está falando da maioria do estado, não tem que ter essa preocupação. No caso do Rio Araranguá, sim, o Rio Araranguá, né, o Rio Itajaí, né, o Rio Iguaçu, Uruguai, esses são rios que realmente são afetados por esses eventos, porque a chuva ela se concentra ao longo de semanas. O solo se satura e aí a gente tem esse tipo de situação. Então, como a Gilsânia falou, pessoas que moram em bacias menores, tá? E todo mundo tem que saber onde que está, qual a cota do rio, etc. Tem que ter planos de contingência, mas não precisa ficar apavorado qualquer local. A meteorologista Gilsânia responde sobre as prevenções feitas já por algumas cidades aqui de Santa Catarina. Até a gente tem mostrado algumas cidades que estão se preparando nesse sentido do desassoreamento dos rios, do preparo das equipes, né, em casos de emergência, para estarem prontamente ali equipados e preparados para atender as pessoas, a população em geral, até com mais carros também, né, nós mostramos agora em Camboriú. Isso já é o suficiente para a gente se preparando do que nós temos até agora? Eu acho que isso é um né, dos caminhos a serem tomados. A gente tem que se... assim, ó, o que eu vejo assim, né, que é o momento de se fazer agora, né? A gente
tem uma previsão de um El Niño forte, mas como o Rei está falando, o Reinaldo estava comentando, nem sempre só por ele a gente já tem, então já sabe que a gente vai ter a chuva intensa, a enchente ou não. Às vezes a gente vai ter que ter outras oscilações no momento ali da primavera que se acoplem a ele para que a gente tenha um evento mais extremo, mais significativo, né? Que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o de 2023, ali 2024, a gente teve ele acoplado a oscilações e por isso uma intensidade e aquela dimensão toda do evento extremo, né? Então agora a gente, nesse primeiro momento, precisa mesmo ir do que a gente pode fazer antes para a prevenção, né? E daí, na prevenção, eu acho que tem que se fazer tudo que se puder no Estado, né? A parte política, né, Reinaldo, que nós vamos ter agora também na segunda-feira ali, junto com o Marquito, né? E vai ser um evento para também tomar decisões ali do que fazer, do que poder melhorar. Do que pode ser feito agora com antecedência. Do que pode ser feito agora com antecedência, né? Mas, de repente, a gente não vai ter tudo isso. E isso não é um erro meteorológico. Isso é uma coisa que eu gostaria de frisar. Porque, assim, a gente tem que fazer uma preparação para algo que possa ser maior. E se não for, que bom que não foi. Que bom, estamos preparados. Estamos preparados. Uma outra coisa, assim, o estado de Santa Catarina, ele é um estado que ele vem trabalhando com eventos extremos. E eu, só na EPAGRE, estou há 25 anos. Então, eu já passei por vários eventos extremos, né? Tanto na parte de previsão quanto de comunicação desses eventos. E a gente, na EPAGRE, a gente tem muito isso, assim, da gente priorizar mesmo essa informação que a gente passa com responsabilidade. Exatamente. E não colocando o pessoal em pânico, não vai adiantar nada. Discussão necessária aqui no SCC Meio Dia. A gente trouxe para o Tá Na Hora Santa Catarina e é uma maneira de falar também para você aí de casa que a informação e a prevenção são as maiores chaves agora. É o ponto de partida, né? A gente não quer alarmar, mas quer lidar com a realidade das previsões para que o Estado esteja preparado, como a meteorologista nos falou, como o doutor da UFSC que trouxe aqui no nosso SCC-SBT. Vamos seguir, pessoal, agora atualizando a situação das greves, greve dos servidores municipais de Florianópolis e de São José. Aqui na capital, o Sintrazem decidiu por continuar com a paralisação. O sindicato passou o dia em mesa de negociação com a prefeitura, mas não chegou a um acordo. Quanto ao boletim dos profissionais que aderiram à greve, o documento não foi divulgado nesta sexta-feira. Já em São José, a paralisação também continua e os profissionais passaram o dia realizando ações de fortalecimento do movimento. Com relação ao boletim de adesão, ele está assim. Na educação, 13,34% dos profissionais aderiram ao movimento. Na área da saúde, 16%. E na assistência social, 13,13%. Na segunda-feira, está previsto um novo ato em frente ao prédio da Prefeitura, com a participação popular. Já na terça-feira, uma nova assembleia deve ser realizada no Bolsão da Beira-Mar de São José. E a gente vai seguir atualizando por aqui, sobretudo o impacto para você, cidadão. Tiago Pires. É isso, Júlia. 7h19 agora, estamos falando ao vivo, direto da Festa do Divino, São José, Centro Histórico. E eu disse que eu ia mostrar a sopa. Porque hoje, sexta-feira, é o dia, né, da Divina Sopa. Tradicionalmente, o festeiro, né, que oferece para quem chega aqui nesta sexta-feira. E eu estou aqui com a dona Elisete e a Veronice, que vão conversar com a gente. Dona Elisete, quantos anos já a senhora é voluntária? E desde que horas estão preparando essa sopa aí? Sou voluntária já há 14 anos, e a sopa está sendo preparada desde as 6 horas da manhã. Muito amor, muito carinho? Conta pra gente. Amor, quais são os principais ingredientes aí? Diz aí. Muita. Amor, carinho, dedicação, fé, Espírito Santo, que não podemos esquecer que o Espírito Santo está sempre envolvido com a gente. Que coisa boa, chegou já mais um voluntário. Veronice, conta pra gente aí, como é que é participar, sendo voluntária, preparando com amor tudo isso para o pessoal que chega agora. Boa noite, então, eu sou voluntária há mais de 40 anos da paróquia de São José. 40 anos? Mais de 40 anos, sim, graças a Deus. Então, a gente convida o pessoal que venha para a nossa festa participar. Tá friozinho, vem aquecer o coração com uma sopa do Divino Espírito Santo. A divina sopa, né? Que coisa boa. Agora eu vou mostrar para vocês que estão em casa, para dar aquele gostinho. Essa hora é aquela hora que quem tá em casa sempre me xinga, né? O que ele tá fazendo? Que sopa é essa aí? Conta pra nós. Essa aqui é de batata com calabresa. Olha só, batata com... não é só uma, não. Vai.
Isso aqui é a famosa canja. Canjinha tradicional. E aí, Veronice? Essa aqui é de legumes. Legumes, olha só que delícia. Gostosa, saborosíssima. E não é só a sopa não, porque tem um complemento aqui, né? Tem queijo. Olha, Oliveira, filma. Queijinho ralado. E olha ali, ó. O ovinho por cima da sopa. Feito com muito amor. E hoje o friozinho tá apetecendo uma sopa, né? O friozinho está chamando o povo para vir para São José tomar uma né? sopa bem quentinha para aquecer o coração. E olha, como é oferecida pelo festeiro, é só chegar que tem direito à sopa, é isso? Isso, a sopa é oferecida pelo festeiro. Então, Só chegar? Tomar, só chegar e vir tomar a sopa. A divina sopa. Que coisa boa. Bom, eu vou pedir, essa mesmo que serviu, que a senhora serviu, é a que eu vou tomar daqui a pouquinho. Sim. Porque eu tenho que continuar o jornal aqui. Tu deixa ela separadinha para mim aí? Deixo. Pode só ser? vai tomar essa? Não, eu acho que eu vou Não, uma tem que de experimentar cada. as outras Tá, também, eu vou né? fazer isso então, eu não queria. Sacrifício. Eu não tem queria. essa aqui também, que é uma Tá. delícia. Júlia, Um pouquinho de eu cada. vou comer essa aqui porque eu quero, essa aqui pela Júlia, essa aqui pela Malu, que tá lá no CTA atendendo a gente, tá bom? Bom, daqui a pouquinho a gente retorna a falar, Oliveira, continua aí na sopa. Pode ficar na sopa, porque a gente vai continuar falando agora de festa, tá? Mas daqui de São José a gente vai pra Serra Catarinense, porque a gente vai falar de uma das maiores festas gastronômicas e culturais do sul do país, sim, a Festa do Pinhão. Falta uma semana para começar a Festa do Pinhão e todos os preparativos já estão acontecendo por lá, no centro da cidade. Tudo sendo montado. Mas é claro que a gente quer saber, porque a gente está ansioso pela Festa do Pinhão. Xana, vai contar pra gente aí como é que tudo está acontecendo, olha só. E já está quase tudo pronto para o início da 36ª Festa Nacional do Pinhão aqui em Lages. Aqui na Rua Nereu Ramos, a estrutura já está sendo montada para o espaço de gastronomia, onde os estandes das entidades beneficentes vão comercializar os produtos à base de pinhão. Por isso a rua já está fechada por aqui, a estrutura está sendo montada nesta sexta-feira e o trabalho continua ao longo do final de semana para deixar tudo pronto, porque na próxima sexta, então, dia 22 de maio, começa a Festa Nacional do Pinhão aqui no centro de Lages, no calçadão da Praça João Costa e também aqui na Rua Nereu Ramos. É o Recanto do Pinhão que abre a programação da festa com muita música, porque o palco, então, também aqui no calçadão já está sendo montado, onde vai acontecer na sexta, na abertura da festa, o show de Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros. No sábado tem show com Baitaca e aí durante 17 dias o centro da cidade respira a Festa do Pinhão, porque os shows acontecem por aqui e também a sapecada da canção nativa. No Parque de Exposições Conta Dinheiro, a programação começa somente no dia 29, mas por lá também a estrutura já está sendo montada, tudo sendo preparado para a realização da Festa Nacional do Pinhão, que é um dos eventos, um dos maiores eventos gastronômicos e culturais do sul do país. E aqui, né, nesse espaço onde a gente está mostrando aqui na Rua Nereu Ramos, onde os estandes de gastronomia vão estar comercializando os produtos à base de pinhão, serão 8 entidades beneficentes que estarão comercializando os produtos: a Caritas Diocesana, a Irmandade Nossa Senhora das Graças, a Associação dos Deficientes Visuais do Planalto Serrano, a DEVIPS, a Associação Serrana dos Deficientes Físicos, a ASDEF, a Associação Lagiana de Assistência Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social, a ALAN, a Sociedade de Assistência Social e Educacional dos Desamparados de Lages e também o Lions Clube Copacabana e a Associação Bom Samaritano. Então, essas entidades, né, todos os anos, elas comercializam os produtos durante o Recanto do Pinhão para arrecadar fundos, então, para se manter durante todo o ano. E é muito bacana porque tem paçoca de pinhão, tem entreveiro, tem muitos produtos à base de pinhão, também as bebidas, né, o ponche, o quentão, chocolate quente, enfim, muitas coisas, né, muitos produtos gastronômicos que vão ser comercializados aqui nessa rua. Por isso a rua já está fechada e só vai reabrir, então, a Nereu Ramos depois da realização da Festa Nacional do Pinhão. Por isso os motoristas precisam ficar atentos e pegar rotas alternativas, principalmente para quem vem, né, da Rua Correia Pinto em direção a Nereu Ramos, somente descendo em direção ao terminal é que está liberado o trânsito por aqui. Tudo sendo preparado com muito carinho, porque daqui uma semana, então, a gente começa a 36ª Festa Nacional do Pinhão aqui em Lages. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shane. É isso. Daqui a uma semana, todos os caminhos levam para Lages na Festa do Pinhão. Bom, olha, hoje o crescimento econômico de Santa Catarina e as transformações provocadas pela tecnologia estiveram em debate, estiveram em cena no Innovation Day, promovido pelo Sistema S. É claro que a gente vai mostrar um pouquinho do que aconteceu nesta tarde de sexta-feira. Olha só. A sede da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, em Florianópolis, virou palco do Innovation Day, que faz parte do Sistema S, que engloba SESC, SENAC e FEComércio.
Empresários acompanharam palestras e painéis sobre os desafios da economia, os avanços da tecnologia e os impactos dessas transformações no mundo dos negócios. Então, os palestrantes vêm aqui falar sobre a economia do Estado, a economia brasileira, a economia mundial. O empresário, cada vez mais, ele fique atento ao que está acontecendo globalizado nesse mundo. Nós precisamos que ele faça uma disrupção mental, que ele comece a acordar cada vez mais e ele vê o que a tecnologia tudo está trazendo de benefício para ele nesse momento que o mundo opera de uma fase muito rápida. É um momento em que integra o poder público, a iniciativa privada, estimulando o catarinense, o empreendedor catarinense. Conhecer esse trabalho, incentivar o empreendedorismo é muito do DNA de Santa Catarina e muito da orientação do governador. O político Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, também esteve presente entre os participantes do evento. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert, subiu ao palco como um dos palestrantes. Ele destacou a importância de estimular o empreendedorismo e fortalecer o ambiente de negócios em Santa Catarina. Estímulo, né? O governador Jorginho Melo tem claro, né, no seu dia a dia que a responsabilidade fiscal é o que vai fazer com que o Estado permaneça protagonista, né? Com responsabilidade fiscal, a gente de um lado consegue estimular através de benefícios fiscais os empreendedores e de outro lado fazer investimentos no nosso estado, permitindo com que a economia também floresça cada vez mais. Então, acolher o empreendedor, fazer com que ele se sinta partícipe do processo de gestão de Santa Catarina como um todo é a mensagem principal. Eu tenho certeza que assim a gente vai continuar, como eu disse, sendo protagonista a nível nacional. O Innovation Day, o Dia de Inovação, é um dia voltado exclusivamente para empresários. O tema das palestras aqui hoje é sobre o cenário econômico estadual e também federal. Além disso, tem muita informação também sobre tecnologia. Tudo isso para ajudar a orientar o empresário a tomar decisões mais assertivas no seu negócio. O principal conhecimento que ele vai levar daqui hoje para ele é saber o que ele tem que ter mais energia para ele estar investindo, para ele estar cada vez mais contribuindo na geração de emprego e renda. O empresário ele tem que estar toda a vida com o motor aquecido. Eu costumo dizer uma frase que a gente tem que colocar gasolina em carro que anda, né? Embora que tem muito carro elétrico hoje, mas a gente precisa deixar o empresário cada vez mais motivado. A palestra magna do comentarista político Caio Coppola fechou a programação do evento. O Innovation Day faz parte da Semana S, uma iniciativa do Sistema FEComércio, SESC e SENAC. Além dos painéis e palestras voltados ao setor empresarial, a proposta também é mostrar o impacto social dos serviços oferecidos pelas entidades à população catarinense. É isso, não tem mais como não falar em tecnologia. E vamos continuar falando de tecnologia, agora a gente vai para Blumenau. Sabe por quê? Porque, olha, por lá está acontecendo um programa em busca de desenvolvedores. É isso mesmo, para suprir a necessidade da tecnologia, da área de tecnologia por lá, que cresce não só lá, né, mas em todo canto, em todo o estado. Vamos chamar a Nath? Nath, explica pra gente aí. Então, tá precisando de gente para trabalhar na tecnologia, tem programas capacitando, é isso? Explica tudo, o microfone é seu, a informação é sua. Boa noite, Nath. Isso mesmo, Tiaguinho. Boa noite para você e a todos. Esse programa está precisando, então, justamente para o mercado de tecnologia que não para de crescer. E aí as empresas aqui da cidade estão enfrentando uma dificuldade com a falta de mão de obra e principalmente umas pessoas qualificadas para isso. É aí, então, que surge mais uma edição do programa Devs to Blue, que é um programa totalmente gratuito e diferente de outras iniciativas, ele é voltado para aquelas pessoas que já entendem, já sabem um pouco de programação, de tecnologia, é para dar mais aquele empurrão final para entrar de vez no mercado de trabalho. São 100 vagas totalmente gratuitas, voltadas então para as pessoas maiores de 16 anos e que moram aqui na cidade. O presidente da Bluesoft, o César, a Bluesoft que é responsável por essa iniciativa junto com a prefeitura, ele traz mais detalhes desse programa. Vamos acompanhar. O programa gratuito de aceleração em tecnologia foi criado para formar novos talentos e atender a crescente demanda do mercado de tecnologia de Blumenau. Voltado para pessoas a partir de 16 anos que já concluíram ou estão cursando o ensino médio, o More Devs to Blue é destinado a quem já possui conhecimento prévios em tecnologia e inglês e deseja acelerar sua carreira na área. Nesta sexta edição, o programa oferece formação prática nas trilhas de C#, Java, Flutter e DevOps, com aulas ministradas por profissionais do mercado e conexão direta com empresas da região.
As inscrições seguem até o dia 29 de maio. Para você que está nos assistindo e tem essa disponibilidade, preencher esses requisitos, não deixe para a última hora. Esse programa ele é bem concorrido, são 100 vagas, mas elas vão bem rapidinho. E aí, então, as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de maio, exclusivamente através desse site que aparece agora na sua tela. Ali também tem todas as informações do que vai ser dito no curso, o que as pessoas vão aprender e todos os requisitos necessários. É uma oportunidade, então, excelente para você se especializar na área de tecnologia e, claro, sem pagar nada por isso, o que é ainda melhor. Tiaguinho. Obrigado, Nath. É isso, é uma área que cresce muito e você precisa, é claro, se capacitar. Obrigado mais uma vez, Nath. Agora vamos falar de drive-thru. Olha só, drive-thru sustentável. Você já ouviu falar sobre isso? Eu não, tá? Mas nesse sábado em Chapecó vai ter mais uma edição do drive-thru sustentável. Como eu não sei, eu acredito que você também não imagina o que seja, vamos pedir para o Felipe Bastos, que preparou uma reportagem para a gente poder entender o que é isso, que drive-thru é esse. Felipe. A ação está programada para a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia na Praça Coronel Bertazzo, que é a praça central aqui de Chapecó. Durante o evento, a população poderá fazer o descarte correto de diversos materiais, como móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, recicláveis e medicamentos vencidos ou até mesmo sem uso. A iniciativa reúne poder público, instituições e empresas parceiras, com o objetivo de incentivar práticas sustentáveis e ampliar a conscientização ambiental da comunidade. Pega todo aquele material que você tem em casa, que às vezes você não sabe qual o destino correto, como eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, medicamentos vencidos ou sem uso, pneus, tampinhas, lacres, alumínio, ferro, todos aqueles materiais, traz para cá, que aqui os parceiros vão dar o destino correto. A gente vai ter também oficinas educativas para a família, então teremos espaço com oficina de compostagem e também sobre bituca de cigarro. Além da coleta de resíduos, a programação também vai contar com a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados às associações de catadores e famílias em situação de vulnerabilidade social aqui em Chapecó. Tiago, não acabou, tá na hora, não acabou, tá na hora, não acabou, espera, que é isso? E separa a sopinha pra gente. Aqui, ó, peço até perdão, né? Tá peço bem. até perdão. Desculpa, eu peço até perdão, mas desculpa que eu estava empolgado aqui, Juliana, mas volta contigo aí, daqui a pouquinho a gente retorna. Ai, Oliveira, sai. Traz sopa pra gente, Tiago. Se você não trouxer sopa, nossa amizade vai estar muito, olha, vai estar assim, ó, na linha, na risca. Essa amizade talvez não continue depois de hoje, pessoal. A gente vai acompanhar na próxima semana você aí de casa, viu? Vamos continuar girando Santa Catarina, até porque o Tiago Pires está lá, né? Aproveitando a sopa e eu e você aqui, ó, nos aproveitando de informação. Olha só esse flagrante de irresponsabilidade no trânsito. Na tarde dessa sexta-feira, um motorista de um caminhão cegonha atravessou a carreta no semáforo da Avenida Governador Ivo Silveira, sentido centro. As imagens são inacreditáveis, olha aí. O motorista tenta a todo custo fazer o retorno, que é proibido. Essas imagens a gente recebeu de um passageiro que estava em um carro de aplicativo. De acordo com o relato, sem sinalizar a carreta, cortou a frente do carro e quase causou um acidente. Por sorte, o motorista estava atento ao volante, viu? Ainda enquanto tentava fazer o retorno, a carreta bateu no muro da propriedade militar, que fica localizada na região. Gente, como se não pudesse ficar pior, né? Mesmo após danificar o muro e a lanterna traseira do veículo, ele ainda tenta subir no canteiro central, manda os veículos recuarem para que ele pudesse terminar de efetuar a manobra e após cerca de 10 minutos, trancando o trânsito, ele desiste e com muita dificuldade retoma o sentido da via. Vocês acreditam numa coisa dessa? E não foi a única, viu? A Polícia Civil de Balneário Camboriú vai ouvir novas testemunhas sobre a morte de Theo Francisco Neumann, de 1 ano e 9 meses, que ocorreu em agosto de 2024, no Hospital Ruth Cardoso.
A criança foi internada com febre alta e morreu em decorrência de uma pneumonia. A família alega falhas no atendimento e questiona a negativa de transferência para uma UTI pediátrica, mesmo havendo leito disponível em outro hospital. Segundo os advogados, o prontuário não apresenta justificativa para a decisão. O caso já havia sido investigado, mas o inquérito terminou sem conclusão sobre negligência ou erro médico. Agora, novos depoimentos foram solicitados ao Ministério Público para apurar possível omissão ou falha estrutural. Entre os ouvidos estão os médicos, enfermeiros, gestores e pessoas que teriam tentado ajudar na transferência do menino. A família relata que Theo apresentou piora no quadro, necessitou de intubação e permaneceu no hospital sem o suporte adequado, até sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã do dia 11 de agosto de 2024. A segunda Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, que tem atribuição na área criminal, aguarda a chegada dos depoimentos solicitados. A última manifestação da promotoria do Ministério Público reiterou a necessidade dessas diligências que ainda não retornaram cumpridas. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Você aí de casa quer saber um pouco mais de como será o seu final de semana? Previsão do tempo. O fim de semana será de mudança no tempo em Santa Catarina, viu? No sábado, o dia começa com muitas nuvens, tempo mais abafado, mas entre a tarde e a noite, a aproximação de uma frente fria aumenta as condições para chuva e temporais isolados, principalmente no Grande Oeste, regiões próximas ao Paraná. Esses temporais podem vir acompanhados de raios e rajadas de vento, mas o risco para ocorrências segue baixo. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Você aí de casa acompanha comigo? Mínima de 10, máxima de 22 graus no oeste e extremo oeste de Santa Catarina. Vale do Itajaí entre 11 e 21 graus, muito próximo da Serra Catarinense. Norte do estado com mínima de 11 graus neste sábado. Grande Florianópolis também com mínima de 11 graus. E sul do estado entre 9 e 22. As cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Florianópolis com máxima de 20 graus neste sábado, mínima de 15. Itajaí também com mínimas, olha só, de 15 graus, assim como Blumenau. São Joaquim deve ter uma mínima de 10 graus durante esse sábado, mas deve subir até os 16. E Xanxerê, no oeste do estado, com mínima de 13 graus. Já no domingo, pessoal, a frente fria avança pelo estado e deixa o tempo mais fechado. A previsão é de chuva ao longo do dia, com possibilidade de temporais isolados entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam mais amenas. Vamos dar uma olhada? Chapecó entre 16 e 18 graus neste domingo. Joinville com mínima de 16 lá no norte do estado. Imbituba no sul com mínima de 16 graus neste domingo. Lages na Serra entre 12 e 17 graus. E Palhoça, na Grande Florianópolis, com mínima de 15, máxima de 20 graus. E chuva garantida por lá. Vamos seguir, pessoal, como Tá Na Hora Santa Catarina? A gente vai para um rápido intervalo, pessoal, tá certo? Então, um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. Fica aí! Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência nesse final de sexta-feira. Já vai sextar para todo mundo, viu? Enquanto isso, a gente segue girando o estado. O governo do estado anunciou a instalação de novas lombadas eletrônicas e equipamentos de monitoramento nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o objetivo é reduzir acidentes e aumentar a segurança nas estradas. O Murilo está voltando de novo com a gente, ao vivo, para dar mais informações sobre esse assunto. É contigo, Murilo. Oi, Júlia. Pois é, esse novo contrato aí de monitoramento e segurança viária das rodovias estaduais de Santa Catarina promete ampliar a fiscalização. O contrato prevê o seguinte: instalação de 230 pontos com redutores eletrônicos de velocidade, as chamadas lombadas eletrônicas, 20 controladores fixos de velocidade, 6 sistemas de pesagem dinâmica para veículos de carga. Além disso, um sistema de cercamento eletrônico em 256 pontos das rodovias catarinenses. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a prioridade vai ser a instalação dos equipamentos em trechos considerados críticos, principalmente locais com histórico de acidentes por excesso de velocidade, registros de mortes e áreas com grande circulação de pedestres. As regiões próximas a escolas que ficam às margens das rodovias estaduais também estão entre os pontos que devem receber os redutores. De acordo com o governo, o mapeamento dos locais foi feito em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, com base nos dados de acidentes e também com informações da Secretaria de Educação, no caso das escolas.
Outra novidade é a instalação de câmeras com tecnologia OCR, que consegue identificar e registrar as placas dos veículos que circulam pelas rodovias. O sistema deve auxiliar no combate a furtos, descaminho, evasão fiscal e até no controle sanitário de animais. A promessa do governo é de que todos os pontos com equipamentos vão ser sinalizados e divulgados antes do início da operação. Geralmente, a gente informa o motorista aqui com antecedência para todo mundo ficar preparado. É isso, volto contigo no estúdio, Júlia. Obrigada, Murilo, pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Pessoal, uma briga entre pacientes terminou na delegacia nesta sexta-feira na Policlínica de Campinas, em São José. Segundo relatos, a confusão começou após um paciente reclamar da demora do atendimento, após uma funcionária ter saído para ir ao banheiro. Um outro paciente saiu em defesa dela. Os dois discutiram e a situação partiu para agressão. Em nota, a Prefeitura de São José informou que a Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. De acordo com a Guarda Municipal, ambos foram encaminhados à delegacia, prestaram depoimentos e foram liberados. Após a briga e o atendimento na unidade, seguiu normalmente. Pessoal, agora a gente volta para São José com o Thiago Pires, porque eu acho que o que esses dois aí, que se estapearam o dia todo, precisavam era de uma sopa para acalentar o coração, uma missa, uma reunião com a comunidade, não é não, Thiaguinho? Chegamos ao final do nosso Tá Na Hora Santa Catarina e o final da tua sopa, tô vendo aí? Pois então, cheguei ao final da minha sopa, mas não tem problema, a Kelly já me trouxe outra aqui, ó. Beijo pra vocês, um bom final de semana, aproveitem. Eu vou continuar tomando sopa por aqui, junto com as minhas amigas na Festa do Divino. E segunda-feira a gente tá de volta, né, Júlia? Beijo. Um beijo, Thiago, pra você e pras suas amigas aí de São José. Daqui a pouquinho não, pessoal. Segunda-feira a gente tá de volta, agora sextou. Bom final de semana pra você.